Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao curso introdutório de extensão de corpos de funções e códigos. Meu nome é Gilberto e esse curso foi elaborado com a colaboração do professor Saed da Unicamp. Bom, o objetivo desse curso é a gente desenvolver a teoria de códigos geométricos e para isso a gente vai estar utilizando a teoria de corpos de funções algébricas. Nessa primeira aula, vamos ver algumas propriedades de curvas planas que a gente vai precisar, algumas definições como places, divisores e alguns exemplos para a gente poder fixar todas essas novas definições que a gente vai estar apresentando durante esse curso. Então, nessa primeira parte, a gente vai estudar corpos de funções algébricos e depois vamos estudar códigos. Então, essa primeira parte e essa vai ser a segunda parte. Nessa primeira parte, a gente vai estar desenvolvendo a teoria necessária para estar começando a falar de códigos geométricos e, aproveitando, vamos estender o nosso conhecimento sobre a teoria de corpos de funções para diversas outras aplicações, ok? Então, como eu disse, vamos relembrar inicialmente algumas propriedades de curvas. Então, inicialmente a gente começa então, com a definição de curvas. Vocês devem lembrar do curso de curvas, para quem fez curvas algébricas, que uma curva nada mais é que uma curva plana, o conjunto de pontos associado aos zeros desse polinômio. Então, a gente vai denotar por x de f dessa forma e uma curva plana afim nada mais é que a gente pegar o conjunto de pontos no fecho algébrico do nosso corpo que a gente está tomando o polinômio e olhar os zeros desse polinômio. De forma análoga, a gente vai ter a curva projetiva, que para olhar para a curva projetiva, vamos pegar um polinômio, ele precisa ser homogêneo e, como no caso afim, e a curva plana projetiva nada mais é do que pegar o conjunto de pontos que satisfazem a equação do meu polinômio homogêneo. Tudo bem? E aí vocês devem lembrar que essa relação entre curva plana e curva projetiva, elas estão relacionadas entre si. De que forma? Bom, dado um polinômio afim, isto é, de duas variáveis aqui, com grau R, eu posso estar homogeneizando esse polinômio de forma que eu vou estar obtendo uma função homogênea, certo? Que eu vou chamar de f aqui. E eu consigo passar de uma curva plana afim para uma curva plana projetiva. Então, eu vou chamar aqui curva plana afim, no sentido agora para curva plana projetiva. E de forma contrária, eu posso estar pegando inicialmente um polinômio homogêneo, f aqui maiúsculo, e está agora deshomogeneizando. Isso é, em uma das variáveis eu vou substituir por 1. E aí, nesse caso, eu tenho três possibilidades, deshomogeneizando em relação a z, a y e a x. E dessa forma eu consigo a relação contrária. Dado uma curva plana projetiva, eu alcanço uma curva plana afim. Então, a gente tem essa reciprocidade aqui entre esses dois termos, ok? Então, falando de curvas, então é interessante também a gente falar das derivadas parciais, para que a gente possa falar sobre singularidade dos pontos. Então, uma curva, dado uma curva aqui plana,
ou afim, nesse caso que a gente está uma curva plana projetiva e um ponto nessa curva, a gente vai dizer que esse ponto é singular se eu pegar as derivadas parciais em relação a cada uma das variáveis. Então, no polinômio f que está pertencendo a k de x, y, z, no caso, e se esse ponto P é zero de ambas as derivadas parciais, então eu vou dizer que esse ponto é um ponto singular. E caso algum dessas derivadas parciais, o P não seja um zero, eu vou dizer que esse ponto é um ponto não singular. Então, como eu tenho um desses valores não negativo, eu posso calcular as derivadas parciais e assim poder calcular a reta tangente a essa curva nesse ponto, que vai ser dada por essa equação aqui. Ok? Então, para os propósitos que a gente quer desenvolver no curso, a gente vai estar sempre pensando em curvas que não têm pontos singulares. E essas curvas vão ser chamadas de curvas não singulares. Tudo bem? Bom, a vantagem de usar curvas não singulares, principalmente falando de curvas planas, é a facilidade de a gente calcular uma invariante desse objeto, que é o gênero, que é uma coisa muito importante que a gente vai ver durante o curso, e que no caso de curvas não singulares a gente pode obter esse cálculo de forma bem simples. Porém, a gente não vai ver aqui, mas quando a gente tem uma curva não singular, aparece um termo aqui, subtraindo aqui. Esse termo depende de algumas outras definições que não vão ser relevantes para o que a gente quer fazer aqui, tudo bem? Mas para o que a gente procura, basta ter uma curva não singular, a gente consegue calcular o gênero dessa curva apenas conhecendo o grau do polinômio associado a essa curva, tudo bem? Então, essa fórmula aqui é uma fórmula bastante interessante. Alguns autores costumam chamar esse gênero de gênero virtual da curva, tudo bem? Outra coisa que a gente vai precisar também, é bastante importante para a nossa teoria, é a noção de uma curva ser geometricamente irredutível. Bom, a gente já lembra lá do curso de álgebra que um polinômio é irredutível se ele não se fatora em fatores irredutíveis. Ou seja, no nosso caso aqui, uma curva vai ser geometricamente irredutível se o polinômio associado a essa curva foi irredutível lá no feixe algébrico. Então, tem uma curva aqui definida sobre o corpo K. Esse corpo K está contido no seu feixe algébrico. Eventualmente, eles podem ser iguais, não tem problema. Mas o interessante é que eu tenho uma curva definida daqui e ela é irredutível aqui em cima. Tudo bem? E isso é uma coisa bem forte, é uma propriedade bem forte que a gente vai estar pedindo que as nossas curvas satisfaçam essa propriedade. Então a gente vai utilizar curvas não singulares e curvas geometricamente irredutíveis e também, por questões práticas, curvas projetivas. Tudo bem? Então, só recapitulando alguns conceitos de curvas algébricas. Bom, recapitulando esses conceitos, para aqueles que não fizeram o curso de curvas algébricas, a gente pode estar facilmente aqui pegando alguns exemplos e praticando calcular as derivadas parciais e achar pontos singulares ou mostrar que a curva é uma curva não singular. Por exemplo, nesse primeiro exemplo, a gente tem o corpo K como sendo o corpo dos racionais, e aqui o nosso polinômio, ou melhor, nossa curva dada por esse polinômio aqui. Então, facilmente a gente pode calcular as derivadas parciais em relação às variáveis x, y e t. Então, calculando cada uma delas, a gente vai obter esses polinômios aqui. Feito isso, a gente vai agora igualar cada um desses polinômios a zero e verificar se eles possuem zero em comum. Bom, e aí seguindo alguns passos, a gente pode começar primeiro por essa derivada aqui, vai implicar que ou y ou t é zero, e por consequência,
utilizando as outras duas igualdades, a gente vai concluir que a única possibilidade é que tanto x quanto y quanto t sejam zero. Mas a gente sabe, nós sabemos, né, que o ponto 0, 0, 0 não pertence a nenhum plano projetivo, certo? Então, como esse ponto não pertence a nenhum plano projetivo, então essa curva aqui ela vai ser não singular. E aí é fácil a gente usar aquela fórmula dada anteriormente para calcular o gênero dessa curva, sabendo que o grau dessa curva é 3. Ok? Então, vamos ver mais um exemplo agora. Então, vamos ver mais alguns exemplos agora. Nesse exemplo, a gente vai considerar agora K como sendo corpo finito, que a gente vai estar denotando por f que é o quadrado aqui, onde esse q ao quadrado significa que esse corpo tem q ao quadrado de elementos. Esse q a gente vai tomar como sendo um L ao cubo, certo? Com esse L sendo uma potência de um primo. Então, a gente vai tomar a seguinte curva, f, dada pela seguinte equação. Então, novamente, como no exemplo anterior, a gente pode calcular as derivadas parciais dessa curva, que vão ser essas três aqui, e igualar cada uma delas a zero. Certo? Agora, fazendo aqui t igual a zero, a gente pode concluir que o ponto 0, 1, 0 satisfaz simultaneamente as três equações. Bom, se ele satisfaz as três equações e também está na curva, significa que esse ponto aqui é um ponto singular. Então, no primeiro exemplo a gente tinha uma curva singular, não singular, e agora nesse exemplo a gente tem uma curva singular, com um único ponto. Pode existir curvas com mais de um ponto singular, tudo bem? Mas esse exemplo aqui é só para evidenciar que existem curvas com pontos singulares. E aí existe toda uma teoria para trabalhar com curvas com pontos singulares, tudo bem? Então, mas para o que a gente quer fazer aqui, vamos estar sempre trabalhando com curvas não singulares. Tá, e ainda relembrando mais alguns conceitos de curvas algébricas, a gente vai falar agora sobre conjuntos, bases de transcendência. Para isso a gente tem que relembrar o que é um conjunto algebricamente dependente. A definição é bem parecida com a noção dada lá em álgebra linear, né? Então a gente tem aqui uma extensão de corpos, FK, e um subconjunto T de F. E a gente vai dizer que esse conjunto T é algebricamente dependente se existe um número natural n, um polinômio não nulo e elementos distintos nesse conjunto, tais que esses elementos são zero desse polinômio, certo? E caso essa condição não seja satisfeita, vamos dizer que esse conjunto T ele é algebricamente independente. Tudo bem? Bom, feito isso, a gente pode usar o lema de Zorn em uma cadeia de conjuntos adequadamente usando a inclusão desses conjuntos para mostrar que esse conjunto de elementos algebricamente independentes possui um conjunto maximal, e esse conjunto maximal a gente vai chamar de base de transcendência. E aí, feito essa definição, a gente pode perguntar: temos uma base de transcendência. Será que essa base é a única? A resposta é não. Assim como lá na álgebra linear, a gente também não tem uma unicidade na base. Mas também de forma análoga à álgebra linear, a gente ganha uma informação também muito útil, é que a cardinalidade, que é o próximo teorema aqui, a cardinalidade dessas bases sempre será a mesma. Então, se eu tenho uma base de transcendência com
cardinalidade 2, qualquer outra base também vai ter cardinalidade 2, e assim por diante. Então, vamos voltar aqui nesse exemplo. Então, a gente pega aqui um polinômio com coeficientes nos racionais, dado pelo seguinte polinômio: x ao cubo mais y menos 1. E a gente vai pegar o corpo quociente do corpo de duas variáveis sobre os racionais, quocientado pelo polinômio. Aqui a gente pode pensar que é o ideal gerado por esse polinômio. Tudo bem? E alguns autores costumam denotar assim ou simplesmente divide pelo polinômio. Então a gente pode definir novas variáveis, z e w, pela seguinte forma: a gente pega a variável x e define a congruência ou a classe em relação ao módulo esse polinômio p, e w sendo a variável y congruente modo esse polinômio. E aí, não é difícil mostrar que esses dois novos elementos que eu defini, z e w, vão formar uma base de transcendência de f sobre os racionais. Tudo bem? Bom, aqui é o teorema que eu já tinha adiantado um pouco, então vamos passar para o próximo slide. Então aqui agora a gente entra em si a gente acaba a nossa revisão e entra nas novas definições que a gente vai precisar no decorrer desse curso, que a gente vai trabalhar todo momento com corpos de funções algébricas. Então o que seria um corpo de funções algébricas? A gente vai ser uma extensão de corpos, aqui fk. Claro, k tem que estar contido em f, e esse f é uma extensão algébrica finita sobre k de x, não k de x. Então eu tenho k aqui, tenho k de x aqui, e aqui eu tenho o f. E a extensão aqui é algébrica e finita, certo? Essa extensão aqui, por exemplo, pode ser infinita, ok? Então, mas quem é esse x? Esse x ainda tem que satisfazer alguma propriedade. Esse elemento x ele é um elemento de f que é transcendente sobre k. O que quer ser transcendente sobre k significa que não tem nenhum polinômio com coeficientes em k de x, tal que x seja a raiz desse polinômio. Tudo bem? Então, muitas vezes, para facilitar a nossa fala ou a escrita, vamos, em vez de falar corpos de funções algébricos, vamos falar simplesmente de corpos de funções, porque é o objeto que a gente vai estar trabalhando a todo momento. Ok? Então agora vamos ver alguns exemplos e algumas propriedades e novos objetos que vão surgir a partir dessa definição. Mas antes da gente fazer isso, vamos fazer uma pequena observação. Que ali a gente está trabalhando num corpo, numa extensão algébrica, cuja base de transcendência é de tamanho 1, certo? Mas, porventura, pode ser que você esteja trabalhando em um caso diferente. Então, se a base de transcendência naquela definição for maior ou igual a 2, vamos dizer que esse corpo é um corpo de funções algébricas de n variáveis e não de uma variável. Ok? E como exercício, a gente pode deixar o seguinte caso. Mostrar que o conjunto dos elementos que são algébricos sobre K formam um corpo. E esse corpo vai ser chamado corpo de constantes da extensão FK. Tudo bem? Tá. Agora a gente tem dois exemplos aqui. O primeiro exemplo a gente vai trabalhar ele bastante porque o corpo das funções racionais, como veremos, ele vai servir de base para a gente estar generalizando e observando vários fatores que vão permitir a gente ter um conhecimento mais amplo do que está acontecendo em extensões genéricas. Tudo bem? Então, o corpo das funções racionais é simplesmente quando eu tinha aquela extensão lá, k de x aqui,
F, essa extensão era algébrica e finita, na verdade ela é mais, ela é algébrica, finita e de dimensão 1. Então quer dizer que esses dois corpos aqui são iguais. Então, quando isso acontece, eu vou chamar a extensão de extensão racional ou corpo de funções racionais. Tudo bem? Então, no outro exemplo, aqui a gente volta para o corpo de funções racionais. Considera agora esse polinômio. E, de novo, tomamos f como quociente de k de xy por esse polinômio. A gente pode olhar como ideal gerado por esse polinômio. E tomar o clássico de congruência dessas variáveis módulo esse polinômio. E, assim, obter um corpo de funções de uma variável através dessa equação aqui. Ok? Então, esses foram os dois exemplos para a gente fixar e entender melhor o que está vindo por aí. Ok, como eu falei, o corpo de funções racionais vai servir como a base para a gente estar fazendo observações sobre ele, mas que observações que podem ser transmitidas para casos genéricos. Então, a primeira observação é o seguinte: a gente consegue definir um conjunto bem específico dentro do anel do corpo de funções racionais, que é esse aqui, a gente vai chamar de O de F. A gente pega um polinômio mônico irredutível e vai definir o conjunto dos quocientes tal que o numerador não é divisível por esse F. Então é possível a gente mostrar que ele é um anel, que o nosso corpo K está contido nele, e esse anel, claro, vai estar contido no F, e eles são todos distintos. E ainda, uma propriedade mais interessante que aparece é essa aqui. Qualquer elemento de F, ou ele está no O de F, ou o seu inverso vai estar. Essa propriedade, a gente vai ver, ela é bastante interessante e vai trazer bastante consequências sobre tanto esse anel, quanto no caso de um corpo de funções genéricas. Tudo bem? Então, baseado naquela definição, agora a gente já parte para uma definição para o caso geral. Aqui a gente tem que um anel de valorização de um corpo de funções FK é um anel que satisfaz aquela propriedade de inclusões onde o O é diferente de F e de K, e satisfaz aquela segunda propriedade, que todo elemento ou seu inverso está, ou ele mesmo está. Tudo bem? Uma consequência dessa definição é a seguinte: esse anel de valorização que a gente acabou de definir, ele vai ter um único ideal maximal, e portanto esse anel vai ser um anel local. Provar que esse ideal aqui é um ideal maximal não é difícil. Aqui a gente está pegando todos os elementos do anel O que não são inversíveis. Então, portanto, é óbvio aqui que o zero vai estar, e mostrar que toda a soma e a multiplicação por aqui, um elemento aqui vai cair aqui ainda, é uma tarefa bem simples. E mostrar que ele é um ideal maximal, basta pegar qualquer outro ideal aqui, contido e diferente, e mostrar que eles vão ser iguais. Certo? Também não é uma tarefa difícil fazer essa verificação. O item B também traz outra propriedade bastante interessante. Aqui a gente consegue, dado um elemento, caracterizar se um elemento pertence ou não ao anel local. Ou seja, se eu tenho um anel de valorização O, eu consigo, então existe um único ideal maximal, e os elementos desse ideal maximal estão relacionados com o meu anel de valorização. Da seguinte forma: um elemento pertence a esse ideal se somente se o seu inverso não está no anel O. Isso é bem óbvio, né? Porque essa propriedade, se ele estivesse, então o 1 estaria
em P e, portanto, isso implicar que P é igual a O. E não pode ser, certo? Então, essa aqui é uma justificativa um pouco rápida, só para a gente ter uma ideia de como o item B ele é verdadeiro. Tudo bem? Então, aqui, eu vou deixar esse primeiro tópico aqui como exercício para vocês verificarem que o corpo das constantes está contido no anel de valorização e que a interseção com o ideal maximal P é só o zero. E aí vamos definir como a gente vai observar que esse ideal maximal que a gente acabou de definir aqui, ele vai ser bastante importante para o que a gente vai estar fazendo daqui por diante. Então a gente vai dar um nome para ele. Então, pelo resultado anterior, vamos chamar esse ideal de place, no inglês, ou no português, quem quiser, de lugar, certo? Mas aqui a gente vai estar sempre usando a linguagem de place, que se alguém for procurar depois na internet termos relacionados, fica mais fácil achar, tá bom? Então, um place é o ideal maximal definido no item A do teorema da proposição anterior. E aí a gente vai denotar por P de F dessa forma aqui o conjunto de todos os places associados à minha extensão de corpos FK. Ok? Então, também nenhum mistério até aqui. Aqui a gente volta a falar de curvas, certo? Para dizer o seguinte, eu estou trabalhando com corpos de funções algébricas, mas eu também tenho curvas. E por que eu comecei falando de curvas, depois fui para corpos de funções? Porque os dois objetos, no fundo, são entre aspas, são as mesmas coisas. Se eu tenho uma curva e se eu tenho um corpo de função FK aqui, eu posso tanto sair de um corpo de função e parar numa curva, e quanto o contrário. Essa associação que eu estou falando aqui está mais explicada lá no material de apoio, depois vocês podem estar consultando. O interessante aqui é fazer o entrelace entre place e pontos de curvas. Dado um place, a gente pode estar pensando ele como um ponto de uma curva, e dado um ponto de uma curva, a gente pode estar pensando como um place. E essa segunda afirmação que eu falei, como que eu posso fazer ela? Da seguinte forma. Eu tenho uma curva y aqui em um ponto, eu vou definir o ideal, o anel de valorização, O de P, como aquele o conjunto das funções definidas nesse ponto, e o ideal maximal desse conjunto vai ser simplesmente esse conjunto aqui. E aí é possível a gente fazer a associação que eu estava falando. Tá. Como eu falei, esse ideal maximal que a gente construiu, ele é interessantíssimo. Por quê? Toda a importância dele, grande parte da importância dele, vem desse seguinte teorema. A gente tem um anel de valorização de um corpo FK e seu ideal maximal, o place, no caso. O que esse teorema está dizendo? Eu tenho place e ele é o ideal principal, ou seja, ele é gerado por um único elemento, que eu estou denotando por T aqui. Então, ele é gerado por esse T, então, e ainda satisfaz uma propriedade excelente. Qualquer elemento não nulo, W aqui, do meu corpo F, vai existir um inteiro M, positivo ou negativo, ou nulo, claro, tá? E um inversível no meu anel de valorização, tal que isso aqui acontece. Eu posso escrever qualquer elemento de F dessa forma.
E isso aqui vai permitir mais para frente eu definir uma aplicação muito importante e que vai fazer toda uma teoria andar, tudo bem? E por consequência disso, eu tenho que qualquer ideal no meu anel de valorização ele vai ser dado ser gerado por uma potência do gerador desse place ou desse ideal maximal, tudo bem? O importante ressaltar aqui é que esse n vai ser um natural, então ele vai ser positivo. Okay? Então, esses dois resultados, esses dois itens, vão gerar a seguinte observação. Primeiro, é que o anel de valorização é um domínio de ideais principais. E que, então, portanto, qualquer anel satisfazendo o resultado anterior, ele vai ser chamado de anel de valorização discreta. E essa definição também tem uma natureza que a gente vai ver mais para frente, porque deste nome. E também vamos ver como tudo isso que a gente viu até agora vai se conectar e vai se conectar também com o que a gente vai ver mais para frente. Tá, como eu falei, o resultado anterior ele é bem importante pelo seguinte motivo: a gente consegue definir essa aplicação VP aqui. Então, como qualquer elemento não nulo eu consigo escrever dessa forma aqui, eu vou fazer o seguinte coisa: vou pegar um elemento de F aqui, W, ele vai ter uma potência nesse T aqui, então eu vou associar a essa potência, que eu poderia indexar por W, porque ela depende de W e depende de P. Então por isso também a valorização aqui está indexada por P. Tudo bem? Mas para não carregar a nossa notação, eu vou simplesmente denotar por N. E como o zero está no corpo F, a gente vai denotar a imagem do F como o infinito. Então, a nossa função fica definida dessa forma aqui. Por essa definição e as propriedades que a gente acabou de demonstrar, a gente consegue mostrar que essa aplicação está bem definida e satisfaz algumas propriedades. Que propriedades são essas? A gente vai colocar elas aqui já no formato de uma definição. Então, eu tenho primeiro um corpo de funções aqui, FK, desculpa. Dizemos que uma aplicação agora genérica, note que a gente não está indexando por nada aqui, é uma valorização discreta se ela satisfaz essas 5 propriedades. Então, é possível mostrar, voltando aqui, que essa nossa aplicação é uma valorização discreta. Ok? Então, agora a gente vai poder, entre aspas, não, agora a gente deu essa definição, a gente pode falar que a gente pode valorizar elementos da nossa função f, ou seja, associar a cada elemento aqui um número inteiro. E a gente pode também ressaltar aqui que a nossa propriedade 4 é bem interessante, porque junto com essa propriedade aqui e a propriedade 4, a nossa valorização é sempre uma função sobrejetiva. Então, essa nossa aplicação aqui também vai ser sobrejetiva. E ela é chamada valorização em relação ao place P. Em geral, a gente só, quando não tem risco de confundir, a gente simplesmente fala só valorização. Tudo bem? Então, algumas propriedades interessantes da valorização discreta. É que, voltando aqui, eu tenho no item 2 que eu consigo a igualdade, e isso em geral é ótimo quando eu consigo ter uma igualdade para determinados casos, e a igualdade é alcançada se a valorização dos dois elementos aqui são diferentes. Ok? Então é exatamente o mínimo. Avançando, utilizando aquela propriedade ali, a gente vai ter que
a valorização da soma de n elementos, xt aqui, é igual ao mínimo se cada um deles a valorização é distinta, 2 a 2, tudo bem? E outra propriedade bastante interessante e útil em alguns casos é o seguinte lema: se eu tenho um corpo de funções fk, uma valorização e elementos nesse corpo, se a soma desses elementos é zero, então eu posso afirmar que existe dois elementos desses distintos, tal que a valorização é igual. Então, esse lema aqui, em determinados casos, quando a gente está querendo calcular algumas coisas específicas, por exemplo, mais para frente, quando a gente estiver falando de semigrupos de Weierstrass, essas propriedades são interessantes. Ok? E para finalizar, essa primeira parte da aula, vamos finalizar com um exemplo, a gente calculando aqui a valorização, ou pelo menos o sinal da valorização de um elemento do corpo. Então, eu tenho um corpo aqui, qualquer K, e um corpo FK, F dado por K de xy, onde é dado pela equação y igual a x ao cubo mais 1. E aí eu considero um place Q que seja polo de x. Que sentido seria esse? Simplesmente que a valorização desse elemento x com relação a esse place, ela é negativa. Mais para frente a gente vai formalizar isso na segunda etapa dessa aula. Então, nessa etapa basta saber que um place é um polo se o sinal da valorização é negativo. Então a gente quer, conhecendo o sinal dessa valorização, conhecer o sinal de outros elementos. Então, no nosso caso aqui, a gente vai tentar conhecer o sinal da valorização de y com relação a q, utilizando isso aqui. Então, utilizando essa equação aqui e as propriedades de valorização, como isso aqui é diferente de zero, por causa disso, e isso aqui é igual a zero pela propriedade 5 aqui, certo? Então, eu obtenho que a valorização de x ao cubo mais 1 é exatamente 3 vezes a valorização de x. Como 3 é positivo e eu estou assumindo isso negativo, então esse sinal aqui também é negativo, ou seja, a valorização de y em q também é negativo. Analogamente, se a gente assumisse que isso aqui fosse positivo, a gente teria que a valorização de y é zero, certo? Então, se colocar aqui só um momento, então, olha como a coisa muda se o sinal muda. Se v que de x é positivo, eu vou ter que ver que de y, aqui é a mesma conta, é igual a mínimo, vou colocar aqui embaixo, de 3v que de x, zero. Como isso aqui é positivo agora, isso é positivo, então o menor desses dois valores é o zero. Isso ia implicar que a valorização aqui é zero, certo? E aí, depois, essa questão dos sinais aqui, a gente vai ver como que isso, o impacto que isso causa quando a gente estiver falando de divisores, que é a próxima etapa da nossa aula, tudo bem?